Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Pelo Instagram, @FelipeMaltaTV, você tem acesso direto a esse apresentador para que diga o que está achando do nosso jornal, mandar suas críticas, sugestões, elogios. Então, se você me permite, agora é hora de jornalismo responsável. Mas você sabe, né? Do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Covid-19 no Distrito Federal, 75 pessoas contaminadas com a variante Delta. E GDF anuncia a ampliação de lista de comorbidades para adolescentes se vacinarem. Agora são 40 tipos, não é isso, Tatuzinho? É isso mesmo, viu, Malta? Basta acessar aí o site da Secretaria de Saúde e conferir a lista dessas novas comorbidades incluídas. Além disso, outra novidade do dia é que o governador anunciou que a partir da próxima terça-feira da semana que vem, o público acima de 25 anos será imunizado. Malta. Que maravilha! No setor Lúcio Costa, no Guará, um homem de 26 anos de idade foi encontrado morto num apartamento. Maurício Moreira foi esfaqueado no peito pela companheira de 22 anos. A polícia militar, a mulher disse que agiu em legítima defesa durante uma briga porque era agredida pelo companheiro. Muito bem, 15 anos da Lei Maria da Penha. O que avançou e o que ainda precisa ser feito? A gente vai conversar ao vivo com a delegada Jane Kleber e vamos ver também um recado que a própria Maria da Penha mandou para o nosso jornal. E domingo é Dia dos Pais, a gente preparou reportagens especiais sobre esse dia. Você concorda com a licença parental? Vamos ver iniciativas que querem dar o direito dos pais de acompanharem mais de perto os primeiros dias de vida dos filhos. Você vai ver também a história do Matheus Costa, que ficou famoso no TikTok por gravar vídeos bem-humorados, pregando peça no próprio pai que não gosta de erro de português. Roda a vinheta, diretor. Começou. Vamos lá, agora 11h48, estamos ao vivo. A Neoenergia, a empresa que agora faz a distribuição de energia elétrica aqui no Distrito Federal, adotou um novo sistema para inibir o furto de cabos de energia subterrâneos, medida que tem colaborado com o trabalho da polícia. 11 pessoas que furtavam esses equipamentos foram presas de janeiro a julho deste ano. No dia 8 de julho, nós mostramos aqui no SBT Brasília o trabalho dos funcionários da Neoenergia repondo cabos de energia que foram furtados. O prédio comercial da quadra 701 Sul ficou cerca de 36 horas sem luz por causa da ação de criminosos. Apenas algumas salas comerciais conseguiram funcionar à base de gerador. Moradores da Asa Norte também têm sofrido com a ação dos bandidos. Eu, por exemplo, ainda estou em home office, então dependo dos equipamentos eletrônicos para trabalhar e, de repente, você amanhece sem energia. O meu marido também, comerciante aqui da Asa Norte, vira e mexe, acontece das lojas amanhecerem sem energia por conta desse roubo de cabos. A jornalista e maquiadora passou um sufoco para atender uma cliente por causa da falta de iluminação. A sorte é que ainda era dia. Realmente traz muitos prejuízos para nós aqui e acontece com muita frequência, muita mesmo. Para evitar esses furtos, a Neoenergia instalou um grande sistema de segurança com alarmes e câmeras. Agora, quando as tampas de acesso às galerias são violadas, chega um alerta aqui na Central de Operações Integradas e também na Central de Segurança da empresa. Está sendo instalado o sistema de monitoramento e controle de segurança nas 42 subestações de Brasília, além dos sistemas também subterrâneos nas nossas galerias. Então, é um sistema complexo de inteligência que vai nos ajudar no combate ao furto. O monitoramento já tem dado resultado. Nos 6 primeiros meses de 2020, a polícia prendeu em flagrante 11 pessoas que furtaram cabos de energia. Quando tem um alarme, quando tem uma sinalização de possível invasão, é feita uma avaliação do nosso centro de monitoramento para ver se realmente é uma equipe nossa ou uma equipe cadastrada de outra empresa. Caso não seja, a gente vai acionar a polícia para ir até o local e avaliar. Em março deste ano, 2 homens foram filmados cometendo o crime na Asa Norte. Com uniforme e uma prancheta, eles se disfarçaram de funcionários da SEB para entrar nas galerias sem levantar suspeita.
O número de presos em flagrante é baixo se comparado com o total de ocorrências registradas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 634 casos no primeiro semestre do ano. Nos mesmos meses do ano passado, 108. Vale lembrar que quem comete esse delito pode ficar preso de 1 a 4 anos e pagar multa. A Neoenergia está fazendo a parte dela e pede ajuda da população para reduzir a ação dos criminosos. O aplicativo da Neoenergia Distribuição Brasília, em que você pode fazer a denúncia, mandar fotos, tem lá a parte de furtos e é totalmente anônimo. Você vai ter a localização georreferenciada e isso é de grande apoio para a gente. Eu vou aproveitar então para deixar aqui o novo canal de atendimento da Neoenergia, que após a venda do grupo, mudou de número. Para casos como esse de furto de cabos, falta de energia e tudo mais relacionado ao fornecimento de energia elétrica, o número agora está aqui, ó, é 155. A gente fala que é o número novo da SEB, que todo mundo está acostumado, mas agora a empresa se chama Neoenergia. Agora a gente vai atualizar a situação da pandemia e da vacinação. Ontem o GDF confirmou o aumento no número de infectados pela variante Delta do coronavírus aqui no Distrito Federal. Muita atenção, pessoal. São 75 casos e, como a gente sabe, essa variante Delta é muito mais transmissível. Há pesquisas que já indicam que ela é tão transmissível quanto a catapora. Um negócio assim que pega coisa de doido. A novidade é que mais adolescentes com comorbidades poderão se vacinar com as doses da Pfizer. A Secretaria de Saúde abriu mais 5.000 vagas para ampliar os tipos de comorbidades. Agora são 40 no total. E outras informações quem traz pra gente é Paulo Vitor Tatuzinho. Com você, Tatu. Pois é, Malta, bom dia para você mais uma vez, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição no DF e também no entorno. A gente fala ao vivo aqui de um dos drive-thrus aí realizado, por parte da Secretaria de Saúde para vacinar, imunizar a população do Distrito Federal, que é do Parque da Cidade, bem tradicional e já conhecido do público aí de casa. Inclusive, hoje está bem tranquilo, sexta-feira o pessoal está chegando aqui, veja só, apenas poucos carros na fila para receberem essa imunização, essa dosagem aí de muita esperança. São muitas novidades para esse final de semana que já começou-se ontem, após uma entrevista coletiva do secretário de Saúde aqui da capital, Osnei Okumoto, trazendo essa informação, principalmente, Malta, para o público com comorbidades de 12 a 17 anos. O que acontece? Antes, a oferta era de 5.000 vagas disponíveis, inclusive o agendamento tinha que ser feito o cadastro no site vacina.saude.df.gov.br. Ali você fazia o cadastro, agendava e já poderia ir para os postos de saúde e receber essa vacinação. Ontem, inclusive, mostramos alguns pais, algumas pessoas com síndromes e também deficiências, que eram até então 19, essa lista de síndromes e deficiências. Agora o governo, para acelerar ainda mais essa vacinação, chegou aí a uma listagem de 40, ou seja, 40 com síndromes e deficiências, o público com comorbidades aqui na capital. Então agora vai possibilitar vacinar cerca de 10.000 pessoas desse público. Lembrando que assim que já abriu o agendamento, foram mais de 3.000 agendamentos só ontem mesmo, assim que o público foi vacinar na quarta-feira. Então agora, até segunda-feira, Malta, a expectativa é vacinar muito mais pessoas. Agora, a grande novidade do dia, além, lógico, dessa vacinação aumentando para o público com comorbidade, 12 a 17 anos, nós já vimos anunciando isso lá atrás e o governador do Distrito Federal confirmou numa rede social, pelo Twitter, ele tweetou, tem cerca de nem 40 minutos, ele confirmando, preparem os braços que a partir da próxima terça-feira o público-alvo será acima de 25 anos, ou seja, o DF quer acelerar ainda muito mais. Antes nós mostrávamos aqui no SBT1 de que o DF estava no ranking lá em 19º lugar. E ele foi caindo para 8º, para 7º lugar, principalmente com dose primeira e a dose segunda. E agora o DF já chega aí ao 6º lugar, como das unidades da federação que mais tem imunizado as pessoas. Ou seja, aqui em Brasília a imunização segue no ritmo acelerado e principalmente avançando em todos os pontos de saúde. Nós ontem, inclusive, trouxemos a novidade que era mais um ponto de saúde, um posto de saúde noturno, das 18 às 22, lá no
QNO 7, né, na QNO 10, no posto de saúde número 7, imunizando as pessoas até às 10 da noite. Ou seja, são muitas novidades aqui para o público e as pessoas vão chegando, Malta. Eu vou tentar chegar aqui para tentar falar. O pessoal vai receber a dosagem aqui. Deixa eu até chegar aqui, ver se ele fala com a gente. Tudo bom, moço? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Primeira dose? Primeira dose. Satisfeito? Esperança? Esperança, sempre com esperança, né? Então, boa vacinação para você. Muito obrigado. Felicidades. Muito obrigado. Olha aí, Malta, o pessoal realmente muito feliz aí com essa dosagem e lógico, e você disse também, Malta, sobre a confirmação, o GDF confirmou, em contrapartida, enquanto a população está imunizando, tem também a confirmação desses 75 casos, né, da variante Delta aqui no Distrito Federal, casos que têm preocupado e muito, principalmente as autoridades de saúde, porque aumentando esses casos, fica-se bastante preocupado com relação, porque é uma variante indiana que mais cuidados, ela é um pouco mais agressiva com relação à saúde, há uma preocupação maior. Então o GDF, inclusive ontem, por meio dessa entrevista coletiva, ele aí 75 casos da nova variante Delta e essas são as novidades do dia, Malta. Aumentou-se a lista aí para o público de comorbidades, 12 a 17 anos e agora a principal notícia do dia é com relação aí ao público de 25 anos. Eu não tenho mais 25 anos, mas quem tem a partir de 25 anos, semana que vem, já pode imunizar, preparar os braços. Malta. Pois então, é meu caso, eu tô para me vacinar, então tô muito feliz com isso, muito... Obrigado, Tatuzinho, pelas informações. Gente, domingo agora é Dia dos Pais, né? É importante a gente tratar desse tema. E se a presença do pai é mesmo tão fundamental para a criação dos filhos, a gente se pergunta, por que eles ainda não têm um tempo mais longo, né, para ficar com os filhos após o parto? Uma das possibilidades de mudar esse quadro seria a criação da licença parental, um período de tempo que pode ser dado a pai e mãe em períodos alternados. Quando o primeiro filho do Francisco nasceu, 8 anos atrás, ele teve 5 dias de licença paternidade. O tempo foi muito curto, era tanta novidade. O primeiro olhar, primeiro banho, a primeira papinha. Eu sinto que eu posso ter perdido alguma coisa, né? Imagina, a minha esposa estava em casa com a licença maternidade. E eu estava tendo que trabalhar muito, né? Só no terceiro filho que ele conseguiu ficar mais tempo em casa. É que em 2016, uma lei ampliou a licença paternidade de 5 para 20 dias. Mas ela não vale para todas as empresas. Só tem esse direito quem trabalha em órgãos que estão vinculados a um programa do governo chamado Empresa Cidadã. Esse período da licença paternidade é muito importante para esse fortalecimento e criação dos vínculos afetivos do pai, né? A própria realização dessa paternidade, né? Essa materialização dessa paternidade e também nos cuidados do cuidado da casa também, né? Imagina, né? Não dá pra gente pensar que o cuidado da casa é da mãe, né? Então, ainda mais num período de pós-parto, né? E tem mais um bebê vindo por aí. A família vai aumentar. Dar à luz é uma experiência única, mas a Maísa sabe bem que é um período muito intenso para a mulher. É uma experiência única e muito intensa. E muito boa, claro, né? Tanto que a gente quer passar de novo. Ter um pai envolvido no dia a dia dos filhos deixa as crianças mais seguras e preparadas para a vida. E essa relação não é boa só para pai e filho, mas também para as mães, para toda a família. A família está comemorando junto, a família está vivendo esse momento junto. O fundador de uma ONG voltada ao desenvolvimento da família explica que a presença do pai no início da vida do bebê é fundamental para a formação da criança. Ele acredita que a substituição das licenças maternidade e paternidade pela parental poderia fazer a diferença nesse processo. A licença parental é uma proposta já mais moderna, em que permite que pai e mãe decidam, né? A família decida como vai se arranjar para poder cuidar daquela criança. Então ele garante mais flexibilidade à família. Já é assim em vários países desenvolvidos. Aqui no Brasil ainda é um debate por acontecer. Precisamos disseminar mais essa ideia, mas ela traz uma vantagem no sentido de garantir maior autonomia às famílias e de induzir um maior envolvimento masculino no cuidado. Enquanto isso, a família do Francisco se prepara para mais um momento único. E ele para continuar a ser um paizão pro Francisco, pro Pedro, o Tiago e pro caçulinha que está a caminho. Feliz Dia dos Pais, papai. Obrigado. É o melhor pai de todos.
Na véspera do Dia dos Pais, a gente vai fazer uma entrevista com o Matheus Costa. Sabe quem é? É um rapaz que ficou famoso no TikTok por gravar vídeos trollando o pai, principalmente escorregando feio em erros de português. Você deve conhecer alguém como José. Não pode ouvir ninguém falando errado que já quer corrigir. Mas o pai do influenciador Matheus Costa é o verdadeiro significado de tolerância zero para esse tipo de coisa. Pessoal do Instagram, a dica de hoje é: sejam felizes. Sejam felizes, não importa o que acontecer. Nunca fiquem pensando que, eu não sou capaz. Você tá fazendo o quê? Eu tô gravando motivacional pra galera aqui do Instagram. Motivacional? Você vai motivar alguém com seja? Só vai motivar o cara ficar tonto. Falar que esse cara é imbecil. Escorregar na gramática de vez em quando é humano. Mas e se acontecer mais de uma vez durante uma entrevista de emprego, hein? Oi, Patrícia, tudo bem? Então, a entrevista tá marcada pra amanhã 1h, né? Eu devo estar chegando aí mais ou menos umas meio-dia, tá? Pra não correr risco de atrasar, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. O que tá falando com quem? A moça que me chamou pra entrevista de emprego aqui amanhã. Tá de sacanagem, né? Por quê? Só pode estar de sacanagem. Mais ou menos umas meio-dia. Pô, não. A mulher vai te bloquear, esquece. Esquece. Por que não? Tem que chegar cedo lá, mano. Isso, vai chegar assim. Calma que Matheus sabe bem que o correto é menos, mas a graça é justamente essa. Em março eu tive uma ideia, assim, do nada, de gravar meu pai e falar um erro absurdo pra ele de português, que foi o abrido. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi falando abrido. Essa loja já saía muito cara. Se tivessem abrido uma loja de uma lanchonete... Abrido. Eu achei estranho. Abrido, porra. Abrido uma lanchonete. Abrido não existe, Matheus. Pelo amor de Deus, né? Ele teve uma reação tranquila até, mas que gerou muita identificação, né, com as pessoas que tem pai em casa que também é ferrenho com português, né, que tem mãe que é professora de português. Então gerou uma identificação muito grande com pessoas que não gostam de erros de português, e aí viralizou, né? E a fama veio. Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e de 1 milhão no Instagram, o pai já foi até reconhecido pelos fãs da rua. Já chegaram a falar: ô, pai do Matheus aí, sei lá o quê. E aí eu falei: pai, deve ter te visto aí em algum vídeo aí no YouTube que eu fiz e tal, mas não entrei a fundo sobre o que era o vídeo, né? E ele se interessou muito em saber. Um dos vídeos alcançou mais de 12 milhões de visualizações até agora. Tudo por causa de um deslize que muita gente costuma cometer. Fala, Paulinho, tudo bem? Então, cara, eu vou querer 200 gramas de mussarela. Se tiver aí também... 200. Que, pai? Calma aí, pai. 200. Calma aí, tô mandando um áudio aqui. 200. Foi mal, pai. Meu pai perturbando aqui. Vão ser 200 gramas de mussarela, 200 gramas de mortandela, se tu tiver aí também. Mortandela? O que foi, pai? Caramba. Mortandela? Traz presunto então, Paulinho, traz presunto. Meu pai não quer mortandela, não. Um sucesso que o José nem imagina e que pra Matheus continue assim, gravando as correções indignadas do guardião da língua portuguesa sem que ele saiba que é uma brincadeira. E além de ele não estar saindo de casa por conta da pandemia, ele não é de acessar a internet, redes sociais, né? Ele não é muito analógico, então é mais fácil. E conto com a ajuda da minha mãe também aqui pra ajudar, pra não chegar nele essa brincadeira do erro de português. Mas agora eu já tenho inserido ele em alguns vídeos meus, né, pro YouTube e tal, outras coisas. Então ele sabe que ele aparece na internet, mas ele não sabe das trollagens. Especial, meu pai, seu Zé. Vocês viram o aniversário dele aí, como é que foi no YouTube? Começar, hein? Hoje na casa do seu Zé vai rolar um dia. Agressividade, DJ que vai dar. Quer agressividade, então vai tomar. Catucada profunda. Essa é a primeira parte. Caramba, é assim que o pessoal dança agora? Ao contrário do pai, Matheus confessa. Só se tornou um bom aluno durante a faculdade. Eu sempre fui muito criativo, mas bom aluno não. Então não tinha boas notas nem no português. Mas consigo falar direitinho, né? Graças a ele. Ele que era o meu maior professor nessa área. Boa noite, pessoal. Podemos começar aqui já a reunião? O pessoal já chegaram? Todo mundo? O pessoal já chegou. O quê? O pessoal já chegou. O pessoal já chegaram. Só um minutinho que eu tô aqui na reunião com o pessoal, daqui a pouco eu te ouvo. Ovo?
Peraí, daqui a pouco eu te ouvo. Calma aí, pai. Puta que pariu. Ovo! Sobre as correções do pai, Matheus não se importa. Muito pelo contrário. Tem algumas pessoas que falam, nossa, deve ser um saco morar com seu pai ali te corrigindo o tempo inteiro, mas eu não acho. Eu acho que eu tenho a sorte de ter um professor particular dentro de casa para me corrigir, né, quando eu errar. E essa correção dentro de casa é muito melhor do que se fosse numa entrevista de emprego, numa situação na rua. Então eu tenho muita sorte, acredito eu, né, que tenho muita sorte de ter um pai desse tão culto dentro de casa. Então não me incomoda em nada essas correções, pelo contrário. Quero que ele me corrija aí até os 80 anos e sempre que eu tiver errado, espero ter ele aqui para me corrigir. Qual é, Ricardo? Falei aqui com meu pai, ele falou que pode vir sim, pode vir tranquilo. Pode vir. Então, pô, é isso que eu tô falando com ele aqui, pra ele vir. Não, você não tá falando. Não é pode vir, é pode vir. Tá, então pode ou não pode? Já vim de máscara. Pode, Matheus, mas é pode vir. Então pode vir, Ricardo, não tem problema. Não é já pode foi... vir. Olha, ele tá animado, pode vir então que vai ser legal quando você chegar aqui. Lembrando que José ainda não vai poder ver essa reportagem no Dia dos Pais, mas o filho deixou um recado pra ele. Pai, muito obrigado por tudo, por todos os ensinamentos, por tudo que você já fez por mim. Espero um dia poder corresponder em 1% todo esse carinho, amor e educação que você me deu e espero passar isso para os seus netos também. Com certeza eles serão muito felizes como eu sou. Ai, meu Deus, a todos os pais, ao meu também, o nosso abraço. O segredo é esse: quando a gente é pequeno, o pai perturba mesmo a gente, quer educar, quer corrigir. Quando você fica adulto, o segredo é ressignificar e entender a pessoa melhor que você se tornou, com aquelas broncas, com aqueles puxões de orelha. Um homem de 26 anos de idade foi encontrado morto num apartamento no setor Lúcio Costa, no Guará. O crime aconteceu na noite de ontem. Maurício Moreira foi esfaqueado no peito pela companheira de 22 anos. Ela alegou aos policiais militares que agiu em legítima defesa depois de uma briga. Os dois moravam nesse apartamento. Num primeiro momento, a mulher afirmou que se tratava de um acidente, mas depois assumiu que foi ela. A mulher foi detida em flagrante e encaminhada à primeira delegacia de polícia da Asa Sul. No depoimento, ficou em silêncio. Se confirmar que foi mesmo legítima defesa, é mais uma tragédia resultado de agressões domésticas. Um termina morrendo, mas quase sempre, é a mulher. A Lei Maria da Penha está completando 15 anos e para chamar a atenção de você que nos acompanha, que é vítima e às vezes nem percebeu que seu marido é um abusador, ou você que conhece alguém que está padecendo na mão de um homem, a gente conta agora ao vivo com a participação sempre muito enriquecedora da delegada Jane Klebia. Doutora Jane, boa tarde e obrigado por ter vindo. Felipe, muito boa tarde aos ouvintes também. E é um marco, um momento importante. Falar da Lei Maria da Penha, que completa aí 15 anos de edição. Pois é, o que a senhora pode dizer hoje para as mulheres que nos acompanham? Aquele medo de procurar a delegacia para dizer que é vítima de violência, que antigamente existia esse tabu de que, se eu for procurar a ajuda da polícia, ninguém vai acreditar em mim, vão acreditar no meu marido. Isso mudou, né? Felipe, infelizmente, nós temos 15 anos de edição da lei, uma das melhores leis do mundo. E isso que você falou é absolutamente real para muitas mulheres. Por quê? Ela fica em casa, ela vai falar e ele diz, não fala, sua burra, sua tonta. Estou usando os termos que podem ser ditos aqui. Xinga ela de todos os nomes, para ela não ter voz, para ela não expressar a vontade dela. E ele diz o seguinte, se tu for à delegacia e eu for preso, quando eu sair de lá, eu te mato. Isso para ela é absolutamente real e aterrorizante. Então a média que as mulheres levam esperando para buscar uma ajuda é em torno de 8 anos. E quando ela busca essa ajuda, se ela não tiver um acolhimento adequado, por exemplo, chega à delegacia e o policial de repente pode desavisadamente perguntar assim, senhora, é isso mesmo que a senhora quer? Vai prender o pai dos seus filhos? Isso vai jogar por terra todo o sentimento, tudo que ela acumulou, aquela pouca coragem que ela conseguiu angariar naquele momento. Então, hoje nós temos mulheres que estão aprisionadas, a ameaça que elas sofrem é real e uma lei muito boa ainda não está à disposição dela. Por que eu digo que não está à disposição dela? Nós temos medidas protetivas, por exemplo. Quando ela chega à delegacia, que são oferecidas, ela vai dizer assim, não, eu tenho meus filhos maiores que eu não posso levar, tem minha casa que não pode ficar vazia. Então ela acaba não aceitando essa ajuda e fica à mercê de quem? Do agressor, que provavelmente foi preso, em algumas situações foi afiançado e saiu,
ou ele sai no dia seguinte na audiência de custódia. Então o risco para ela é real. Então nós, sociedade, precisamos fazer alguma coisa para mudar. Aí você me pergunta, como é que a gente muda isso, doutora? Para dar mais confiança, segurança para essas mulheres. Para mim o Estado tem que endurecer ainda mais. Prendeu, tem que ficar preso, para que a mulher realmente diga, ele me ameaçou de me matar se eu fosse, mas eu sei que ele está preso e não vai sair. Então ela vai ter mais segurança. E todo mundo que está em volta, familiares, parentes, filhos, tem que entender isso, que isso é necessário. Se ela não tivesse apoio da família para dizer vá sim, ela não vai ter forças. Por quê? Tem familiar que quando ela vai, chama de volta e fala assim, vai lá e tira. Você não pode prender o nosso irmão, o nosso filho, seja lá o que for. E ela acaba pressionada pela família e acaba desistindo. Então são muitas questões que acabam obrigando a mulher ou a não registrar, ou quando registram, ir lá e desistir, infelizmente. Nessa mesma linha do que a senhora está tratando, só quero dizer o seguinte, a Lei Maria da Penha está completando 15 anos agora, mas é importante a gente lembrar por que se chama Maria da Penha, né? Ela ganhou o nome de uma mulher que ficou paraplégica depois que o marido deu um tiro, essa mulher quase morreu eletrocutada nas mãos dele também, e precisou recorrer a tribunais de direitos humanos internacionais para conseguir justiça. Agora, isso que a doutora Jane Kleber falou, da dificuldade de condenar e punir o agressor, isso continua até hoje. E, doutora Jane, foi o que a própria Maria da Penha está dizendo num vídeo que carinhosamente ela gravou pra gente. Vamos ouvi-la. Mesmo com a criação da lei que me honra ao adotar espontaneamente o meu nome, Lei Maria da Penha, esbarra-se na morosidade dos processos judiciais que apenas favorece a impunidade e prejudica aqueles que buscam a justiça. São necessárias também mudanças educacionais e culturais nas estruturas mais profundas do nosso comportamento para que prossigamos nesse século XXI no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária. Um forte abraço. Um abraço para a senhora, muito obrigado pela participação. Doutora Jane, a Maria da Penha levantou 2 pontos, né? Um que é a educação dos nossos filhos, dos meninos, isso é para uma mudança geracional, mas o outro é da necessidade hoje da justiça acelerar a condenação e a punição de um agressor. Pelo que a senhora estava dizendo, a senhora concorda com isso? Absolutamente concordo com isso. Tem homens que eles pensam assim, tenho nada a perder. Quando a mulher fala, eu vou à polícia, ele fala, não tenho medo de você, nem do seu irmão, nem da sua mãe, nem da polícia, de ninguém. Na cabeça dele, ele acha que não tem nada a perder, que não vai dar nada. Então, se essa lei não for firme o suficiente para que ele tema, sem o temor, ele vai continuar agredindo. E ainda tem uma questão, que é a social. Hoje, quando você fala num estuprador, por exemplo, é repugnante. Nem entre quem pratica o crime, essa pessoa é aceita. Eu sonho com um dia em que o agressor de mulheres vai ter esse sentimento social. Porque hoje é assim, ele bate na mulher e as pessoas dizem, nossa, é tão bom pai, é tão bom colega. Será que isso é verdade? Nem acredito que ele faça isso com a mulher. Então, socialmente, nós somos complacentes com o agressor. Então, ele fica confortável para continuar agredindo. Então, nós temos que ter uma mão do Estado mais rápida e mais pesada e uma sociedade que não aceite esse comportamento, para que a mulher realmente consiga se fortalecer e vencer essa violência. Nós falamos só de um detalhe, um ramozinho, mas tem muitos outros. A dependência econômica, a própria dependência emocional, porque tem umas que amam simplesmente. Eu amo esse homem, só queria que ele não me batesse, só queria que ele não bebesse, o que é difícil. Então a família precisa de um tratamento, esse homem precisa ser tratado. E essa mulher também, né, que acaba amando demais alguém que só traz prejuízo, que só o agride, que não devolve amor para ela. Doutora Jane, muito obrigado pela sua participação. A senhora, eu digo isso aqui sempre, a senhora é uma mulher conhecida, respeitada, uma mulher forte, uma liderança feminina e negra. É um luxo para a gente ter a senhora aqui ao vivo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e vamos aí, 15 anos de Lei Maria da Penha, vamos torná-la mais efetiva. E o SBT, né, tem esse mérito de encampar também essa luta em defesa das mulheres. Parabéns. Muito obrigado e até a próxima, doutora Jane. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta do break tem mais jornal para você. A gente volta já.
Voltamos. Vocês se lembram que em 2017 a Chapada dos Veadeiros, que é destino turístico de tantos brasilienses por ser pertinho daqui e fica lá em Goiás, sofreu o maior incêndio da história, né? À época, em uma semana, as chamas destruíram uma área superior a 70 mil campos de futebol. 4 anos depois, alguns locais ainda se recuperam. Árvores de grande porte, como os buritis, levam décadas para atingir o tamanho que tinham antes. E os danos em regiões de nascentes, esses, infelizmente, podem ser irreversíveis. Chegou-se a apurar que o incêndio teria sido criminoso, mas as investigações nunca chegaram a um culpado. Em todo o país, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pelas queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a junho deste ano, foram mais de 18 mil quilômetros quadrados de área destruída, 7 vezes mais do que lá na Amazônia e mais de 40 vezes que o Pantanal. Agora, 4 anos depois desse incêndio na Chapada dos Veadeiros, uma associação tem como foco principal o plantio de capim para recuperar os danos causados. E essa iniciativa, que tem o apoio da Universidade de Brasília, a gente confere agora na reportagem de André Anelli. Nem sempre é preciso plantar para colher. O capim nativo do Cerrado oferece inúmeras sementes. Tem que saber essa semente está madura, se dá uma semente de primeira, né? Se é uma semente boa. E se ela já está madura, não pode coletar. Aí tem que coletar, né? Para preparar o lugar para a semente, para organizar a semente, né? Também não é só coletar e pôr ela lá, não, né? E aí também tem que ver, muitas vezes, igual quem já fez a pesquisa, até samear um pouquinho para ver se a semente está boa, não. E também se você vai samear uma semente, preparar uma terra, samear ela e você botar a semente ruim lá, você perde o serviço, o tempo e tudo, né? As sementes escolhidas são separadas das plantas e quando estão prontas para o plantio, podem ser semeadas assim mesmo, jogadas na terra. Parece fácil, mas a germinação só ocorre depois que todo o capim não nativo é removido e o solo preparado. Você vem com um trator, ara, aí depois passa um tempo você vem, gradeia aquela área de novo. Aí quando chove você torna a gradear de novo. Talvez você mexa a terra umas 3, 4 vezes para poder fazer o plantio. Todo o procedimento é desenvolvido pela Associação Cerrado de Pé. O grupo também recupera áreas com mudas de árvores nativas. Mas a semeadura de capim é protagonista para preservar a característica de savana do bioma. As gramíneas mantêm o solo coberto. Assim, a água da chuva é absorvida, abastecendo o lençol freático, fonte das nascentes dos rios da região. É garantia de água para as bacias do Cerrado, que tem longa estação seca todos os anos. O projeto Cerrado de Pé é totalmente sustentável. Além dos benefícios ambientais, a iniciativa também gera renda e desenvolvimento social a 80 famílias só aqui na Chapada dos Veadeiros. Nessa comunidade onde nós estamos, pelo menos 3 em cada 10 moradores têm a semeadura direta como principal atividade econômica. Primeira vez que eu conheci a comunidade Calunga, a realidade deles era uma realidade muito pobre, muito sofrida. Hoje, com a venda das sementes, a gente vê que as coisas melhoram muito mais. Você chega lá, você vê que na casa dessas pessoas, né, tem comida, você vê que melhorou muito de vida. Alba é diretora de uma das empresas que compram as sementes coletadas pela associação. Em 5 anos, a companhia já adquiriu 7 toneladas de sementes e recuperou uma área equivalente a quase 250 campos de futebol. A experiência agora é usada pela empresa para vender consultorias ambientais a agricultores e pecuaristas. Se o produtor tem uma demanda de recuperação na sua propriedade, a gente faz o diagnóstico da área, vê quais são as melhores espécies para compor a recuperação naquele local e aí oferece a semeadura direta como uma proposta de plantio. Nos 5 anos de negócio, a empresa repassou R$550 mil aos coletores da Chapada dos Veadeiros. Os recursos são distribuídos pela rede Sementes do Cerrado, elo entre coletores e interessados em comprar as sementes.
Isso engloba com os coletores a precificação das sementes, são eles que precificam essa semente, e também a gente atua nas políticas públicas, né? Então, para desburocratizar essa comercialização, essa coleta de sementes pelos coletores, para não ser comparada a uma comercialização de sementes como é feito com as sementes do agro. A recomposição ambiental é acompanhada por pesquisadores da Embrapa, ICMBio e Universidade de Brasília. Uma iniciativa admirada que já ganhou até hino oficial. Vou pedir licença a Deus, que é o nosso Pai verdadeiro, Criador da natureza e quem criou o mundo inteiro. Peço licença aos amigos e também aos companheiros, para falar do novo mundo desse povo hospitaleiro. Recuperar a natureza por este Brasil inteiro. A gente volta a se ver amanhã, meio-dia, é sábado. Tchau.